Olá, humanos, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas técnicas e ajustes que você pode fazer para te deixar mais tranquilo na hora de apresentar trabalhos, seja na escola, seja na faculdade, ou no seu emprego, ou em qualquer outro lugar. Fica comigo nesse vídeo até o final, já deixa o seu curtir, que eu tenho certeza que você vai adorar. Vamos lá? Bom, muitas pessoas acham, né, acreditam que para falar em público, né, a gente já tem que nascer com o dom, mas isso não é verdade. Tire isso da sua cabeça, tá? Muitas pessoas na infância, na adolescência são um pouco tímidas, mas quando chega na vida adulta, na faculdade ou no emprego, elas conseguem desenvolver habilidades, né, de oratória, né, habilidade de falar em público. Por quê? Elas estudam, elas treinam, né, assistem vídeos como esse, por exemplo, fazem alguns cursos também que existem diversos, né, no mercado. Então, assim, tudo isso vai fazendo com que a pessoa desenvolva a habilidade dela de falar em público. O meu caso foi um pouquinho diferente, porque eu, particularmente, desde criancinha, eu sempre falei muito, sempre conversei demais, então isso realmente era uma facilidade que eu tinha, né? E eu fui trazendo isso ao longo da minha vida, fui desenvolvendo, aprimorando algumas coisas. Não é que hoje eu esteja perfeita, lógico que não, né? A gente está sempre aprendendo e também a gente comete erros, principalmente a oralidade, né? A gente vai acostumando ali com o ambiente que a gente vive, a região, né, que a gente vive. Então isso tudo faz com que a gente acostume a conversar de uma certa forma. Porém, quando a gente vai lidar com um público diverso, é importante a gente adequar a nossa fala, tá bom? E eu vou começar falando aqui para vocês a primeira coisa que eu acho imprescindível, seja lá qual for o nível da sua apresentação. Se é no ensino fundamental, se é no ensino médio, se é na faculdade ou no seu emprego ou qualquer outro lugar, tá bom? A primeira observação aqui para vocês é em relação ao público, né? Pessoal, é imprescindível você estudar antes o público que vai receber a mensagem que você quer passar. Vamos pegar um exemplo. Digamos que você seja um advogado. Então você tem toda aquela linguagem que popularmente, né, nós chamamos de juridiquês, né, que é uma linguagem mais técnica. E aí você é convidado para poder palestrar em uma determinada faculdade, em uma determinada escola, né? Você vai falar sobre um tema que está aí na mídia, alguma coisa assim voltada para a comunidade, né? E você está usando uma linguagem técnica. Você estudou o seu público antes? O seu público ele vai entender a mensagem que você quer passar? Não, o seu público não vai entender a mensagem que você quer passar. Diferente se você fosse um advogado e estivesse em um tribunal falando para outros membros do judiciário. Então essa linguagem técnica com certeza seria entendida por todos, né, que estão presentes ali naquele lugar. Mas quando você vai falar para um público, né, que você sabe que não tem aquele entendimento, você precisa adequar a sua linguagem. Você precisa adequar a sua forma de falar, tá? Precisa escolher melhor os termos que vão ser utilizados na sua comunicação oral, para que o público seja capaz de entender a sua mensagem. Bom, a segunda dica que eu deixo aqui para vocês é: tenha domínio do conteúdo. Então você foi chamado de última hora ali para fazer uma palestra, para substituir alguém, mas você não tem domínio do conteúdo. Então o que você acha que vai acontecer? Você vai travar, né? Então, é fundamental que antes de você fazer uma apresentação, você tenha domínio do conteúdo. Se você foi convidado ou se você foi obrigado, né, a fazer uma determinada apresentação de um conteúdo, estude ele antes, né? Quando eu falo obrigado, é porque, por exemplo, vamos pegar o caso dos escolares, né? Os escolares e os universitários também. Muitas vezes a pessoa não tem domínio daquela disciplina, daquele conteúdo, né? Eu não me familiarizo muito com aquilo, então não tem tanto domínio. Mas você é obrigado a apresentar porque a professora, né, colocou aquilo ali como uma parte de um trabalho, valendo ponto, e você vai ser obrigado a apresentar. Então, o que você tem que fazer antes? Você precisa estudar esse conteúdo. Ter domínio do conteúdo facilita, inclusive, se você esquecer algum termo, porque você já sabe o que você pode substituir ali. Se você pensar em um exemplo e na hora você esquecer aquele exemplo, ou outro grupo, né, presente ali, usou o exemplo que você ia dar, e aí você já fica todo assim, parece que te quebrou uma perna, né? Nossa, falou o exemplo que eu ia falar. O que você faz nessa hora? Desespera? Não. Porque você é um aluno esperto, assistiu esse vídeo, deixou o seu curtir e vai conseguir fazer o ajuste que for necessário. Bom, a terceira dica que eu deixo para vocês é: treine com vocês mesmos. Ah, professora, mas é muito ruim treinar comigo mesmo, né? Parece que não tem ninguém ali, parece uma coisa forçada, gente. Na primeira vez você vai se sentir estranho, mas quando você começar a criar esse hábito, você vai ver que é uma coisa natural, né? Você coloca um espelho, se você tiver 2 espelhos na sua casa, melhor ainda, você coloca um espelho de um lado, um espelho do outro, e conforme você for se movimentando, gesticulando, falando, vai parecer que tem mais pessoas ali junto com você. Se você for uma pessoa mais descontraída, você pode chamar seus parentes também. Coloca seus parentes ali no sofá e faz a apresentação para eles mesmos, né? Mas se você pensar assim, eu quero ensaiar sozinho, beleza, você coloca os espelhos, dá uma olhadinha e vai parecer que tem mais pessoas ali junto com você. E aí você vai treinando a sua habilidade de falar e passear o olhar por todo o ambiente em que você estiver.
que é sobre isso que eu vou falar na próxima dica. Bom, pessoal, nessa quarta dica que eu falo para vocês, ainda, né, tem uma relação com a dica anterior. Bom, se você realmente está treinando com os espelhos, se você está treinando com seus parentes, quer dizer que você já desenvolveu uma habilidade de falar com diversas pessoas, não é mesmo? E quando você começa a ficar muito bom nessa habilidade, né, de falar para o público, você começa a ficar um pouco mais desinibido, né, começa a ter um pouco mais de segurança, e com isso você consegue passar o olhar por todo o seu público. O que é muito comum de vermos nas apresentações? Algumas pessoas um pouco mais retraídas, que têm um pouco mais de dificuldade de se soltar e de falar, né? Elas fixam o olhar em um ponto. Principalmente os escolares e os universitários, né? É um público mais jovem, né? Então ainda está nessa fase de desenvolver a habilidade de falar em público. Então essas pessoas, geralmente, elas fixam o olhar em um ponto e vão apresentando ali, ó, olhando só para aquele ponto. Então é como se não tivesse mais ninguém ali na plateia. E a sua plateia, o seu público, ele sente falta do seu olhar, encontrando com o dele. Então quando você bate o seu olho no olho de alguém, isso passa um pouco mais de segurança sobre o que está sendo falado. Então, quando você ainda é um pouco retraído e fixa o olhar em um ponto e não olha para o seu público se sente esquecido, né? Fala assim, poxa, mas eu tô olhando aqui e ele não olha para o lado de cá, como assim? Tá entendendo que isso não é legal? Vocês conseguem compreender que não é interessante? O seu público precisa sentir que faz parte do que você está falando. Então é muito importante que você tenha essa tranquilidade e segurança de olhar no olho do seu público. Então você tem que desenvolver junto com a sua técnica de treinar para falar em público, você já coloca essa de passar o olhar por todos da sua plateia, tá bom? Porque é isso que o público espera de você. Bom, aqui nessa quinta dica, eu vou falar uma coisa para vocês que é muito difícil. Eu mesma, de vez em quando, me pego fazendo isso. Mas eu vou falar porque é muito importante a gente se policiar para reduzir os vícios de linguagem. Porque, mano, é muito difícil quando você está apresentando, né? E falando para um público diverso, e você começa a colocar um trem ali no meio que ninguém consegue entender, né? Corta um pouco o raciocínio, né? E aí, quando você está ali falando e o público já acostumou com a sua fala, você coloca um vício de linguagem no meio, Deus nos acuda. Por quê? Porque corta o raciocínio, né? E aí, o seu público começa a ficar cansado da sua fala, né? Porque o tempo todo você está interrompendo a explicação que está sendo dada com seus vícios de linguagem. Pessoal, eu tenho certeza que nesse tópico 5 vocês ficaram presos no mano, no né e no trem. Fala que não foi. Esses foram alguns exemplos de vícios de linguagem que eu usei para vocês, tá bom? E diversos outros vícios de linguagem. E esse né é uma coisa muito natural, mas quando você fala esporadicamente, vou dar um exemplo para vocês aqui agora, que inclusive já é uma chamada para o próximo tópico, que é o tópico 6. Bom, pessoal, eu queria contar para vocês, em relação ainda ao tópico anterior, sobre os vícios de linguagem. Recentemente, eu assisti uma palestra de uma professora maravilhosa. Essa palestra é de uma professora da USP, né, que é a Universidade de São Paulo. Ela já foi uma correspondente internacional. Ela tem um conhecimento, uma cultura muito grande. Ela tem vários estudos na área de humanas. É uma pessoa de extrema cultura e que agrega muito nas aulas da Universidade de São Paulo, né? Outras universidades também que ela faz essas palestras e deixa disponível para várias pessoas, né? E é uma pessoa que tem muito a agregar nas aulas que ministra para os alunos. Porém, no determinado dia que eu fui assistir a uma palestra dela, né, todas as pessoas reunidas ali, todo mundo com muita expectativa por causa do currículo maravilhoso dessa professora, o que aconteceu? Embora seja uma pessoa extremamente capacitada, que tem um currículo maravilhoso, uma capacidade de passar o conhecimento para a gente, o vício de linguagem excessivo dela com a palavrinha ficou muito evidenciado. Então, tudo que ela falava algumas coisas e aí, de repente, ela emendava mas era um comprido. Então, para ela mudar de um pensamento para o outro, ela ficava muito tempo nesse Quando ela falava esse que foi inúmeras vezes, ela repetia esse diversas vezes nas falas dela, eu, particularmente, ficava presa no e eu perdi o raciocínio do que ela estava falando. Isso se chama vícios de linguagem, que é o que eu falei para vocês no tópico anterior, né? Professora, o que isso tem a ver com esse tópico 6? Gente, esse tópico 6 chama storytelling. Crie histórias para contar alguma coisa para o seu público como exemplo. Porque quando eu dei esse exemplo da professora e vocês começaram a acompanhar o raciocínio, a história que eu criei para falar para vocês, o que aconteceu? Vocês ficaram presos aqui no vídeo. Então, quando você estiver ministrando aulas ou fazendo alguma apresentação, é importante que vocês façam o que eu fiz aqui no início do tópico 6. Criar histórias para trazer o exemplo que você quer dar para o seu público. Dessa forma, você aproxima o seu público da mensagem que você quer passar. Porque você colocou, né, uma história, você criou. A história pode ser fictícia ou pode ser verdadeira, de preferência que seja verdadeira, tá, gente?
O conteúdo que você quer passar, você trouxe para dentro da realidade do seu público. Porque a palestra existiu, a palestra existiu. Você esteve lá? Talvez você esteve lá. Eu estive? Eu estive. Ou seja, o exemplo que eu queria falar aqui para vocês, construa uma história. Crie um storytelling. Eu consegui dar esse exemplo para vocês, trazendo um fato da comunidade. Isso que vocês têm que fazer nas apresentações de vocês. Em vários momentos, dá para vocês criarem storytelling, né? De exemplos que, ainda que sejam fictícios, estejam inseridos na realidade do seu público, tá bom? Por isso que eu tô falando que não pode ser alguma coisa do espaço, alguma coisa extra, assim, que você inventou, ok? Bom, nesse sétimo tópico, gente, eu queria falar para vocês em relação à linguagem corporal. Então, quando você está lá em um determinado lugar fazendo uma apresentação para uma pessoa, para 5, para 10 ou para 500 pessoas, você tem que prestar muito atenção na sua linguagem corporal. Bom, veja bem, imagine que você é um palestrante. E aí você está dessa forma, como eu estou aqui agora. Você está lá e tem uma bancada aqui atrás de mim, eu vou escorar. Nossa, tem uma parede aqui atrás de mim, eu vou escorar. Isso acontece muito. Sabe onde que acontece isso? Na sala de aula. Alunos escolares e universitários também fazem isso bastante. Estão lá perto do quadro, porque o professor manda montar o grupo, você monta um grupo lá de 5, 6 pessoas, fica um falando e os outros escorados no quadro. Não faça isso, tá bom? Isso também tira a atenção do público e faz parecer que você é uma pessoa desinteressada, que você não queria estar ali. Ok, nós sabemos que muitas vezes você realmente não queria estar ali, mas o seu público não precisa saber disso. Isso tira a credibilidade do seu trabalho. E se for uma professora que avalia a sua linguagem corporal, também vai te tirar ponto por causa desse comportamento. Poxa, ele tá ali com o pé na parede? É isso mesmo? Eu tô vendo ele com o pé na parede? Poxa, ele tá com o braço cruzado? Isso aqui é péssimo. Numa apresentação, gente, não faça isso, não cruzem os braços. Isso quer dizer que você não tá muito ligando para quem tá ali te assistindo. Você quer mais é que aquele tempo acabe. Então, isso passa uma mensagem negativa, tá? E nós temos que reforçar o tempo todo na nossa palestra coisas positivas, tá bom? Então, cruzar o braço, botar o pé na parede, escorar e dar uma viradinha, isso não é comportamento que seja agradável aos olhos do público, aos olhos de quem está te avaliando e te assistindo, tá? Ainda que você não seja um aluno escolar ou universitário, você pode ser um palestrante, mas você está passando essa imagem, o seu público não vai comprar uma ideia de que você é um bom profissional naquilo que você faz, porque você está passando essa imagem para ele de desinteressado, tá bom? Outra coisa em relação à linguagem corporal é você não ficar parado. Olha aqui, eu não estou escorada na parede, beleza, mas eu estou parada. Então, eu estou olhando para o público, estou conversando com o público, mas eu estou parada. Não faça isso. Gesticule, converse com o seu público, assim, com as mãos, né? Mas também, tem gente que conversa assim, começa a já jogar o braço e fazer desse jeito. Não é assim, tá? Assim você tira a sua credibilidade, você sai da sua postura profissional. Então, não faça isso. Não gesticule excessivamente, mexendo o corpo, abaixando, levantando. Isso é coisa que não se faz em uma apresentação, tá? Em lugar nenhum. Agora, gesticular com as mãos, apenas, sem jogar o ombro, sem mexer quadril nem nada, é até interessante, tá bom? Porque mostra que você está exemplificando, que você está tranquilo com a sua fala, e isso passa uma mensagem de profissionalismo e credibilidade para a sua imagem. Bom, pessoal, nesse oitavo tópico eu quero falar para vocês sobre um material de apoio. Então, aqui eu vou mostrar para vocês 2 materiais físicos que eu acho interessante, né, da gente fazer, principalmente quando você está no início ainda, que você está começando a desenvolver a habilidade de falar para um público diverso, né? Então, eu acho interessante fazer uso desses tipos de apoio, né? Por exemplo, se você for fazer uma apresentação na qual vai ser exibidos slides que você tenha montado ali para passar sua mensagem, né? Os slides já são um apoio para você. Só que não fique virado para a tela lendo os slides. Isso quebra completamente a sua apresentação, tá? Você precisa ter o que eu falei lá no tópico 2 ou 3, se eu não me engano. Você precisa ter domínio do conteúdo para você falar de frente para o seu público e dar só uma jogadinha para lá, bater o olho, leu rapidinho e voltou. Tá? Não é para virar de costas para o seu público, porque o seu público não quer ver as suas costas. O seu público quer a interação visual com você. Então, os slides estão aqui atrás? Beleza, estão aqui atrás. Você vai passar o seu olho, vai conversar com o seu público e vai dar só uma jogadinha de corpo, dá uma lida e volta, tá? Preferencialmente que você crie slides com tópicos. Às vezes eu fazia na faculdade, eu fazia um parágrafozinho, assim, sem deixar as letras muito juntas, né? E dava uma lida. Mas eu não parava e ficava de frente pro slide lendo. Eu batia o olho, lia aquele parágrafozinho pequeno e em seguida eu não começava a ler o de baixo. Não é assim. Eu lia aquele, virava para o público, passava o meu olhar a todos que estavam presentes ali e explicava o que eu acabei de ler. Então, quando você sente que não está muito seguro com um determinado conteúdo e você precisa escrever um parágrafo um pouquinho maior, beleza, escreva. Mas não fique virado, parado, lendo e depois já pule para o próximo. Não faça isso. Se você lê, você já vira para o público e explica o que você acabou de ler. Tá bom? Porque isso já traz mais assim, um respiro, já traz mais ele está me explicando, ele retornou o olhar para nós, né? Tá entendendo a diferença? Então, isso é fundamental, pessoal. Quando você não tem muita segurança, ok, faça um parágrafozinho um pouquinho maior, beleza. Leu, vira pro público e explica imediatamente, tá? Preferencialmente que você não faça parágrafos, que você coloque tópicos. Bata o olho no tópico e explique.
Mas se precisar colocar alguma coisa maiorzinha, faça dessa forma, vire para o seu público e explique o conteúdo, tá? Então, o slide é um material de apoio. Outro material de apoio que eu acho assim imprescindível, mesmo que você já tenha o slide, é, por exemplo, um passador de slide. Então, é interessante que você coloque algum objeto que faça sentido, né, gente? Você não vai fazer uma apresentação segurando uma vassoura, né? Então, por exemplo, você pode segurar um passador de slides desse em uma mão e a outra você ficar gesticulando. Isso daqui, ó, isso aqui é um apoio. É como se isso aqui estivesse te ajudando ali na sua apresentação, tá te dando um apoio. Então, muitas pessoas, ao segurar uma caneta, elas já apresentam completamente diferente. Então, esse é um exemplo que eu estou dando para vocês. Se você tiver um passador de slides, se você tiver condição de comprar, compre um. E aí é interessante, você pode passar seus slides com o passador e também pode usá-lo como apoio para você ficar segurando, para não ficar com a mão totalmente vazia. Então, outro apoio que eu acho muito interessante é, no caso de você estar fazendo uma apresentação, que você tem liberdade para criar o que você quiser, né? Que ninguém vai te avaliar por material que você está segurando, nem nada. Ah, não tem slides. Beleza. O que você pode fazer? Olha aqui que eu montei, muito simplesinho, só para dar um exemplo para vocês. Sabe o que é isso aqui? É aquele papel cartão, que é um papel mais duro, né? Pode ser um papel cartão, pode ser uma cartolina, pode ser um pedaço de papelão, qualquer coisa. Você corta do tamanho que você precisar, já deixa pronto para você usar outras vezes também. E aqui eu coloquei um papel de presente. Pode ser um papel compact, pode ser o que você quiser. Por quê? Porque ele ficou enfeitadinho, tá vendo que aqui atrás ficou bonitinho, né? Ficou para você segurar e você tá falando com o seu público e você tá segurando aqui, né? E é um papel bonitinho. Isso para os escolares, né? É muito legal, porque é colorido, é bonitinho e tá tudo bem. As pessoas vão olhar para você, vai olhar para ele e vai te dar uma tranquilidade ali. E do lado de cá, o que a gente faz? Lembra que eu disse que tá sem slides, né? Do lado de cá, a gente deixa um espaço em branco para a gente pregar um papel aqui com os tópicos que nós precisamos falar. Ah, eu vou falar sobre o meio ambiente, né? Então, assim, eu vou falar primeiro sobre a água. Número 1, água. E o número 2, eu vou falar sobre a plantação, né? Então, número 2, plantação, né? Então, você vai colocando seus tópicos aqui e aí você segura e vai olhando. Então, ao mesmo tempo que isso daqui te serve como apoio para você ficar com uma mão ocupada, também te serve como guia para você bater o olho e ler o tópico para você lembrar o que você tem que falar para o seu público. As pessoas aí que já estão, por exemplo, na pós-graduação, ou que já estão no trabalho, ou que são palestrantes profissionais, eles mandam fazer esse tipo de apoio nas gráficas, né? E geralmente aqui eles colocam a logo deles e apresentam, vão fazendo suas apresentações, tudo, mas manda fazer uma gráfica, um material um pouco mais caro, mais bem elaborado, e tá tudo bem para esse pessoal, tá? Se você quiser fazer, gente, aí na sua casa, para você usar no seu dia a dia, né? Uma coisa assim mais impessoal, mais informal, tá tudo bem também. É só você montar na sua casa do jeito que você quiser, ok? Bom, na nossa penúltima dica, eu vou falar para vocês agora sobre o tom de voz. Pessoal, é muito importante a gente conseguir manter um tom de voz. Eu sei que às vezes a apresentação começa a ficar um pouco mais empolgante, né? Você tá dando um exemplo muito legal, você criou um super storytelling ali, e aí o que acontece? Você acaba falando um pouco mais alto, né? E também acontece o contrário. Às vezes você acha assim, nossa, esqueci o que eu ia falar, ou nossa, essa parte eu não tem tanto domínio, aí você vai reduzindo o seu tom. Isso acontece muito, mas o seu público que está do lado de lá, ele não quer que você reduza esse tom de voz. Até mesmo porque, por exemplo, se for um vídeo, ou se o seu público estiver prestando atenção no que você fala para poder anotar, ou se eles estiverem gravando, né? Então, tudo isso vai interferir em como a sua mensagem vai ser recebida pelo seu público, tá? Então, você precisa tentar manter o mesmo tom de voz. Se você começou um pouco mais alto, continue um pouco mais alto. Se você começou um pouco mais baixo, continue um pouco mais baixo. Porém, lembrando que esse mais baixo não pode ser tão baixo, tá, gente? Porque isso pode fazer o público cansar, pode fazer o público dar sono, as pessoas podem ficar inquietas, pode começar a reclamar de você. Então, conversar muito baixo nunca é interessante. Conversar gritando também não é interessante, tá? Inclusive, isso é uma coisa que eu me policio muito, porque eu falo muito alto e muito rápido. Essa dica 9 e a próxima dica, que é a 10, são duas coisas que eu tenho sempre que me policiar, porque eu faço demais. Essa questão de falar muito alto, né, e a 10ª dica também, vocês vão perceber, né? Que aqui no vídeo dá para perceber a 10ª dica, que eu tenho que ficar me policiando para isso, tá? Então, se você é uma pessoa que realmente fala baixo naturalmente e tem uma dificuldade em aumentar um pouquinho o tom, é interessante que você use um daqueles amplificadores de voz que você consegue comprar também na internet, em várias lojas, né? Aqueles amplificadores são muito bons para pessoas que falam baixo, ou até mesmo para os palestrantes, para os professores, né? Que precisam o tempo todo estar lidando com a voz. É interessante você fazer uso desses recursos para ajudar a sua voz a parecer um pouco mais alta, né? E que seu público não se perca e nem se desmotive ali com a sua apresentação, tá bom? Então preste muita atenção nessa questão aí de manter o mesmo tom de voz. Bom, pessoal, e nessa última e 10ª dica, eu falo para vocês prestarem atenção na pausa. É muito interessante que a gente fale um pouquinho mais alto e mantenha o tom de voz? Sim. Só que isso não quer dizer falar desenfreado, né? E isso você também pode perceber quando você está fazendo a apresentação e olhando para o rosto de quem está assistindo você.
eles mesmos dão sinais de que estão ou não entendendo o que você está falando. Aquelas levantadinhas de sobrancelha que a gente vê, ou então aquele cochicho, a gente está apresentando e a pessoa está cochichando e olhando para você. Tudo isso a gente consegue perceber se a gente está indo bem ou se a gente está indo mal. Mas é interessante que ao treinar, né, para falar com o público, para fazer a sua passada de olhar, para ter domínio do conteúdo, criar o storytelling, é muito interessante que você aproveite esse momento para treinar também as pausas. Então você sabe que você vai falar de um determinado conteúdo, você falou aquilo ali, treine a pausa. Não, agora eu vou para o outro conteúdo, então aqui eu faço uma pausa. E enquanto você estiver explicando também o seu primeiro tópico ali, daquele determinado assunto, também pense nas pausas, né? Então, toda vez que você for falar, imagine que você está na escrita. Porque vocês já perceberam que quando a gente está escrevendo, a gente não usa vírgula para poder fazer pausas? Então, na oralidade, é como se você estivesse imaginando que aqui, nessa frase, nessa hora, eu tenho que botar uma vírgula. E aí você cria uma pausa naquele momento, mas é uma pausa curta, porque senão tira a sua credibilidade, parece que você esqueceu alguma coisa. Então, não é uma pausa para você ficar parado. Dar uma pausa suave, para que dê tempo de você respirar e o seu público também. Então, ele respirou e internalizou o que você acabou de falar. Então, você dá uma pausa para passar para o próximo exemplo, para começar uma nova frase, um novo parágrafo, né, um parágrafo mental ali. Então, você retorna a sua fala, né, depois dessa pequena pausa aí, para não ficar aquela coisa direta ali, falando desenfreado e correndo o risco do seu público não entender o que você está falando, ok? Então, pessoal, prestem bastante atenção nessa questão de manter o tom de voz e falar com pequenas pausas entre uma frase e outra, entre um assunto e outro, um exemplo e outro. Isso passa uma mensagem mais clara para o seu público, beleza? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessas 10 dicas que eu dei aqui para vocês, tá bom? Eu sei que é muito difícil a gente pensar, nossa, professora, mas eu vou ter que ficar o tempo todo pensando nessas 10 coisas e chega lá na hora eu não vou dar conta nem de falar, né? Eu tenho que ficar pensando nessas 10 coisas, eu não vou nem lembrar o que eu tenho que explicar. Gente, não é assim. A partir do momento que você assiste esse vídeo, começa a treinar essas coisas que eu falei aqui para vocês, você internaliza aquilo. Então, de tanto você treinar, você vai começar a achar natural. E tem coisas aí que eu tenho certeza que você já faz. Então, não é tudo, não são essas 10 dicas aqui que você vai pensar de uma vez. Tem coisas aí que a gente já faz naturalmente, né? Então, pensa, observa mais, assim, para você começar a corrigir aquilo que você percebe que você repete mais. Então, olha essas 10 dicas que eu deixei aqui para vocês e presta atenção. O que eu mais faço disso daqui que a professora colocou? Então, você vai olhar, né, das coisas que eu falei e começa a se policiar, principalmente naquilo que você já sabe que você repete com mais frequência, né? E aí você pode começar por aí a fazer os ajustes nas suas apresentações, ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Meu intuito aqui é puramente de ajudar vocês, tá bom? E a gente vai aprendendo junto e vai aprendendo com o tempo e é assim pra todo mundo, beleza? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, manda no WhatsApp para os seus amigos da escola, da faculdade, ou para quem você quiser enviar, tá? Às vezes você conhece alguma pessoa que tem dificuldade em falar em público, já aproveita, copia o link desse vídeo e manda para a pessoa, pede para ela poder seguir aqui o canal também, que esse canal está só começando. Mas para que ele continue, eu preciso da sua ajuda, que você se inscreva aqui e compartilhe, beleza? Ah, outra coisa, pode deixar aqui embaixo para mim qual assunto você tem vontade de ver aqui no canal. Você gostaria que eu gravasse um vídeo falando sobre um tema específico, dando uma aula de algum tema de humanas? O que você gostaria que eu explicasse em algum vídeo aqui no canal, tá? Pode colocar aqui embaixo nos comentários que eu vou avaliar as sugestões e conforme for, eu venho aqui e gravo um vídeo sobre o que vocês estiverem pedindo posteriormente, tá bom? Um grande beijo para vocês e sorria, humanos!